Fala, torcedor do Fortaleza! Hoje nós estamos aqui com mais uma edição do Jogada do Leão para você, que é o mais novo produto do Jogada, para trazer as principais notícias do Tricolor de Aço. A gente se encontra, eu, Fernanda Alves e você, sempre na TV Diário, na Verdinha, no YouTube e também no seu principal tocador de podcast. Aqui você fica sempre bem informado sobre as principais notícias do Tricolor de Aço. E hoje a gente vai conversar sobre as contratações para 2025. A gente já sabe que a temporada já começou. Voivoda teve ali suas solicitações, vieram 6 atletas e tem também as apostas ali na base, no elenco. O que esperar desse novo elenco que vem com uma nova pegada mais profissional do que já tinha antes em relação às atuações do Fortaleza. E aí eu conto com você, claro, para dar aquele joinha aqui, você que nos acompanha e sempre tá opinando e participando com a gente. E para participar com a gente eu tenho 2 convidadas especiais. Aqui nós temos a Sabrine, que está aqui com a gente, e a Isabela, elas que são influenciadoras, que trabalham trazendo, claro, entretenimento para você que acompanha o Fortaleza. Então, você que tem rede social, com certeza conhece as meninas. E elas vão conversar um pouco com a gente sobre esse assunto. Meninas, sejam bem-vindas. Obrigada aqui por estar com a gente no Jogada do Leão. Eu que agradeço, Fernandinha. É uma honra e principalmente seja bem-vinda, né? Agora ao seu novo espaço. A gente já se encontrava à beira do campo, a gente já se encontrou nos bastidores, mas que bom te ver agora nesse espaço tão grande e falando também sobre um time que a gente vive desse time, né? Na verdade é essa. A gente vive de Fortaleza, a gente trabalha com Fortaleza. Hoje o nosso calendário, ele se move de acordo com os jogos do Fortaleza. E é isso. O esporte a gente consegue viver muito intensamente. Eu tô muito feliz. Principalmente de estar junto com a Isabelle, minha parceirinha. Leoninas também presente. Sempre presente. Sempre presente. Estamos sempre juntas. É muito gratificante estar aqui novamente, aqui nesse formato, mas principalmente no seu espaço. A gente está muito feliz de estar participando desse seu novo momento e do novo momento do Fortaleza, né? A gente tá vindo aqui para falar sobre isso, sobre essa nova temporada de 2025, que a gente espera que seja muito brilhante. Então, de antemão, a gente agradece demais o convite, porque a gente ama falar de Fortaleza, sim, né? É nosso espaço e falar com você ainda tá sendo muito mais especial. Eu que agradeço e também o nosso torcedor do Fortaleza, todo mundo que acompanha, agradece também. Pra gente começar o nosso bate-papo, falando sobre as contratações, a gente faz primeiro uma retrospectiva de 2024, na perspectiva de como avaliar as contratações do ano passado com essas, principalmente porque nós temos de peso Davi Luiz, Pô Fernandes, que vieram como atletas mais considerados, não, porque eles são mais experientes, a gente viu até a forma como o clube lidou com essa apresentação. Como é que vocês comparam esse novo momento, muito bem dito pela Isabela, e principalmente na volta do Fortaleza para a Libertadores? Eu acho que é muito interessante o Fortaleza tá tratando de uma forma tão grande essas contratações, porque de fato são. Eu acho que a gente perde um pouco a mão de não entender o quão relevante é a vinda do Davi Luiz e do Pô Fernandes, por exemplo. E ainda mais importante, esses 2 jogadores com grandes nomes, né, com grandes feitos na carreira deles, terem vindo de graça ao Fortaleza, terem escolhido o Fortaleza. Então, eu acho que muitos dos torcedores ainda não têm essa dimensão. E eu acho que é muito importante que a gente venha falar um pouco sobre isso, sabe? Sobre o Fortaleza está se mudando no cenário do futebol nacional, porque eu estava comentando sobre isso com alguns amigos de quem era que imaginava que, estando naquela Arena Castelão em 2014, Fortaleza e Colômbia, vendo o Davi Luiz fazendo aquele gol do meio de campo, quem imaginou que ele teria a Arena Castelão como casa, né? 11 anos depois. Que ele teria o Fortaleza como casa. Ninguém imaginava, nem o torcedor mais entusiasta do Fortaleza. Então eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso e falar sobre essa relevância que eles dois... Aliás, que os 6 reforços terão no cenário do Fortaleza e no futebol nacional. Sim, eu tô muito otimista para essa temporada de 2025, porque quando a gente veio aqui pro Fortaleza Cast com a Martinha, a gente falou muito sobre a temporada de 2024 já ser muito grandiosa, só que eu acho que a gente não estava pronta para a temporada de 2025, que parece ser mais grandiosa ainda. Esse ano a gente voltou para a Libertadores, vai estar jogando novamente a Libertadores, são 5 campeonatos que a gente vai estar disputando, uma pré-temporada nos Estados Unidos, que tem gente que também não entendeu a dimensão, falando assim, eram times semiprofissionais, eram times que jogam MLS, independente, internacionalização da marca, cada vez mais forte. E aí a gente sai desse mercado sul-americano e a gente vai muito além. Então, o Fortaleza, ele tá cada vez
maior, atraindo cada vez mais os holofotes, e as atenções estão voltadas para o Fortaleza, que está fazendo contratações gigantescas a um baixíssimo custo. E detalhe, a gente está com o maior orçamento da história do Fortaleza. Então, assim, é muito relevante o patamar onde a gente está hoje. Agora a gente tem uma SAF, tem a associação. Tivemos inúmeras conquistas ano passado. E aí eu não falo só de futebol, eu falo também de base, eu falo dos diversos esportes que o Fortaleza também agrega. Então, assim, o Fortaleza como um todo, nesse ano de 2025, chega muito forte, chega com a moral lá em cima. E eu tô muito animada. E essa animação vocês sentem também, vocês que acompanham, aliás, produzem produto nas redes sociais, sentem também esse reflexo do torcedor. Quando vocês fazem aquela produção e aí, por exemplo, anuncia que vem um Davi Luiz, aí faz um vídeo mais especial, Pô Fernandes, enfim, os outros nomes, Gastão Ávila, todos os outros que foram anunciados, qual é o reflexo que vocês têm em relação ao torcedor também desse otimismo? Então, quando o Davi Luiz foi anunciado, eu já tinha um roteiro pronto, porque a mídia tava há meses anunciando o Davi Luiz. Precavida, né? Eu já tava com o roteiro pronto. Aí, gente, é isso. Eu vou só esperar uma informação XY, que é o tempo de contrato, que era o que tava mais incerto. E pronto, aí eu montei um vídeo rapidinho ali e já postei a galera. Meu Deus, eu já tava com o vídeo pronto há meses, né? Eu não, gente, peraí, também não é assim. Mas assim, eu postei, pelo menos em relação a todas as novas contratações, só que a gente dá um foco especial ao Pô Fernandes, ao Davi Luiz, por exemplo, que eram contratações que a gente já estava esperando há mais tempo. O Gastão Ávila, por exemplo, é uma contratação imensamente relevante também, porque ele veio de um Ajax, sabe, da vida. Então, assim, o Pô Fernandes e o Davi Luiz, eles ganharam um pouco mais de atenção porque estavam sendo especulados há muito tempo. Então, a gente já estava nesse debate há muito tempo. Tanto é que, quando o Davi Luiz chega, e aí o Fortaleza faz 10 postagens seguidas sobre o Davi Luiz, falando de sócio-torcedor que tá com desconto do Davi Luiz e não sei o quê. Isso é muito legal, o marketing estava trabalhando intensamente. Só que, ao mesmo tempo, o torcedor ele já estava meio que pronto para aquilo ali. E eu acho que tudo que tinha que ser debatido, já tinha sido debatido. E aí, quando ele chega, até mesmo quem tinha criticado a vinda dele, estavam no aeroporto indo receber ele. A verdade é essa. Então, assim, eu acho que as expectativas, elas estão altas, mas elas estão no nível da trajetória desses jogadores. De tudo que eles representam no mercado do futebol. E aí, mercado, eu falo, mercado financeiro também. Sim. Não só dentro de campo, mas financeiro também. Porque o Davi Luiz, por exemplo, ele tá trazendo muita grana pro Fortaleza. Teve copo, teve sócio-torcedor, teve não sei o quê, venda de camisa. Enfim, tudo isso representa a chegada do Davi Luiz. Um cara que vai fazer em campo, um cara que já está fazendo fora de campo. Aquele post dele, aquele story que ele fez, marcando o Fortaleza em um perfil de 24 milhões de seguidores... que deve seguir um monte de jogador famoso. Com certeza. Que Messi, Cristiano Ronaldo devem estar vendo ele chegando no Fortaleza. Sim. Por exemplo, meu Deus, anos atrás, quando a gente ia imaginar que a gente estaria nesse patamar hoje? Quando? Nunca, entendeu? Então, eu tô falando muito de Davi Luiz, mas é porque foi o mais recente também, que a gente tava trabalhando muito em cima. Só que o Pô Fernandes também representa muito. Ex-capitão do Boca Juniors. Ele tava literalmente aqui no Castelão, tu falou sobre a Copa de 2014, ele tava no Castelão quando o Fortaleza... Também. Meteu uma sola, com todo respeito, ao Boca Juniors. Todo respeito, Pô Fernandes. Todo respeito. Agora tu veio pro lado certo. Aconteceu o jogo entre Fortaleza e Cariri, 7-0, a maior goleada do século e uma das maiores da história do Fortaleza, a maior goleada da era Vojvoda. E a gente tava comparando muito com Brasil e Alemanha, né? Só que a gente tem que pensar que, por exemplo, tinha Pô Fernandes jogando, Davi Luiz assistindo, tem todos esses âmbitos. Essa mística, assim, né? O Fortaleza hoje tá em outro patamar. Independente se a galera tava frescando muito. Ai, é o Cariri, é o todo-poderoso Cariri. Vamos respeitar a história do Cariri, vamos respeitar os torcedores, o elenco, tem tudo isso. E não só isso, como o Fortaleza também goleou times grandes como o Boca Juniors. Sim. Inúmeras vezes campeão da Libertadores. Então, hoje o Fortaleza tá em outro patamar. Vou falar inúmeras vezes nesse episódio que o Fortaleza tá em outro patamar, porque é algo que cada vez mais está se consolidando e sendo evidenciado. Seja por contratação, seja por orçamento, seja por títulos, conquistas, dentro e fora de campo e por aí vai. E é muito importante, assim, essa vista de outro ângulo, né? De quem é o Fortaleza por outro ângulo. De que é o Fortaleza que está trazendo grandes nomes como o Pô Fernandes e Davi Luiz. E
É muito engraçado como a gente precisa se reinventar nessas questões. Porque, como a Sabrina estava falando, o Paul Fernandes, principalmente ele, já era especulado desde o meio do ano de 2024. E então a gente precisava se reinventar. Quando acontece o anúncio dele à meia-noite, às 0 horas do dia 1º de janeiro de 2025, a gente precisa se reinventar nesse momento. Tal qual a equipe do marketing do Fortaleza precisa fazer também. Mas é muito interessante como a gente sempre pensa igual ou parecido. E aí eu acho que o torcedor, a visão do torcedor, nesse momento, nesse início de ano em que tem essa janela de contratação, é um pouco receosa por conta da janela de contratação de 2024. Quando a gente tem toda aquela novela envolvendo o Alexander Barbosa, né, que tá fechado com o Fortaleza, não tá. Sim. Aí ele vem pro Fortaleza, não vem, e aí acaba que a gente acorda um dia e tá lá o anúncio dele no perfil do Botafogo. Então, eu acho que o Fortaleza ainda é muito... o torcedor do Fortaleza ficou receoso de achar... será que o Paul Fernandes vem? Será que o Davi Luiz realmente... essa novela não vai dar certo. Ficou aquela sensação de que, não vai dar certo dessa de novo. De novo, eles estavam com aquela sensação de não vou acreditar porque eu vou me frustrar novamente. Só que aí a gente fica muito feliz de que nessa temporada o final da história esteja sendo positivo pra gente. Como a questão do Gastão Ávila, por exemplo, que o jornalista falou que ele recebeu, inclusive, de clubes brasileiros, propostas melhores, financeiramente falando, e ele escolheu o Fortaleza. O dobro do salário que ele ganharia aqui, e ele escolheu o Fortaleza. Então é muito importante que a gente fale sobre isso, que os torcedores saibam que os jogadores não estão vindo por dinheiro, até porque o Fortaleza não tem todo esse poderio, mas que eles estão vindo por escolher o projeto do Fortaleza, por escolher o trabalho do professor Vojvoda, e que é muito importante a gente estar tendo que o Fortaleza tenha se consolidado dessa forma no futebol nacional, e que os jogadores estejam reconhecendo o Fortaleza por esse campo de visão. Sim, só complementando essa tua fala, que eu estava pensando exatamente isso. Eu tive a oportunidade de estar na coletiva do Paul Fernandes e do Davi Luiz, e uma palavra que foi repetida incessantemente, assim como outro patamar, era o projeto. Eles falavam muito sobre o projeto, eu confio no projeto, eu estou aqui pelo projeto. E hoje, diferente de outros clubes, inclusive clubes grandes, como o Corinthians, como o Vasco, que também tem SAF, e não deu certo com SAF, o Fortaleza tem um projeto consolidado, um projeto que vem dando certo ano após ano, principalmente desde que... Eu não vou falar desde que o Vojvoda chegou, não. Eu boto até um pouquinho antes. Rogério Ceni. Sim. Desde Rogério Ceni, desde que Marcelo Paes assumiu lá em 2017. Então, é um projeto que ano após ano vem aumentando. Eu estava fazendo uma pesquisa e em 2018, o orçamento do Fortaleza era 24 milhões. Hoje a gente gira na casa dos 368 milhões. É um salto gigantesco em tão pouco tempo. Porque hoje o Fortaleza tem um projeto sólido e um projeto que vai muito além de eu vou te pagar bem por isso. Não é sobre isso, até porque os jogadores vieram a baixíssimo custo, novamente. Então, assim, o Fortaleza hoje, ele, quando vem chamar o jogador, e foi uma fala que se repetiu tanto no Davi Luiz quanto no Paul Fernandes, eles fazem um processo de acolhimento na cidade e falam assim... venham, conheçam a cidade, entendam do que se trata Fortaleza, venham vivenciar toda a sensação e tudo que gira ao redor do Fortaleza. Porque a galera fala muito assim, não, é porque eles estão vindo pra curtir na praia e não sei o quê. O Paul Fernandes até frescou com isso. Ele fala assim, eu não tô vindo pra curtir na praia, pode ter certeza que eu vou estar mais no PC do que na praia. E foi algo que a galera tem até um pouco de trauma também em relação ao Machuca, né? Que o Machuca teve algo muito parecido, assim, e ele ia muito pra praia. Praia, festa, enfim, Thiago Galhardo, a gente tem uns traumas, né, de jogador, mas o ponto não é sobre os jogadores, e sim sobre os jogadores virem, antes de fecharem com Fortaleza, vivenciarem tudo, vivenciarem o projeto, entenderem do que se trata o projeto, e assim ter a certeza de que eles estão vindo para um canto que realmente eles vão crescer como pessoas e como profissionais. Então, acredito que foi isso que fez o Gastão Ávila, por exemplo, decidi vir pro Fortaleza, e eu achei ele, tudo bem que foi o mínimo, mas eu achei ele muito homem de ter falado assim, não, ele poderia muito bem ter aceitado a proposta, que era o dobro do Fortaleza. Sim. Mas ele falou assim, eu já tenho um projeto fechado com o Fortaleza, eu vou com pro Fortaleza, já está fechado, a minha palavra é só uma. Quantos são os jogadores que têm peito pra fazer um negócio desse? Sim.
Porque vai muito além, é caráter. E hoje o Fortaleza é cercado de pessoas com muito caráter. Isso é muito legal de ver. E caráter que eu digo são pessoas comprometidas com o trabalho. Até porque eu não conheço muito as pessoas, né? Enfim, a gente não sabe muito do que acontece nos bastidores. Mas como profissionais, eles demonstram ter muito caráter. O Vojvoda, e aí eu posso falar que realmente ele é um ser humano incrível. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Marcelo Paes fala, todo mundo que tá ao redor do Vojvoda fala. Tanto é que ele não gosta nem de estar aparecendo na mídia, dando coletiva polêmica. Ele não gosta. Não, Ele faz o básico. Exato. Ele faz porque tá no papel, no contrato dele, que ele tem que fazer coletiva, ele tem que participar disso e aquilo. Mas se ele pudesse, nem isso ele fazia, eu tenho certeza. Então, assim, Marcelo Paes também é uma pessoa muito responsável com o trabalho. Alex Santiago, que tá fazendo um trabalho incrível esse ano. Incrível, lindo. Tanto é que tá aí as contratações que a gente teve, né, nessa janela. E é isso, acho que o Fortaleza hoje é rodeado de pessoas comprometidas com o Fortaleza. E é isso que a gente... O porquê da gente tá indo tão longe. Eu acho que é isso. E é disso que a gente precisa, como você estava falando. Tipo, o Alex Santiago fazendo um trabalho essencial. O Fernandes falou na coletiva dele, dizendo que no momento que o Alex Santiago entrou na sala da minha casa, eu sabia que eu ia jogar no Fortaleza. Sim. Então, tipo assim, o poder de convencimento desse rapaz é algo surreal. Tem lá, então, é muito bom que a gente tenha uma pessoa... né? Exatamente. É muito bom que a gente tenha uma pessoa dessa na diretoria do Fortaleza que saiba lidar com a grandeza que o Fortaleza é. Entendeu? Sim. Então, eu acho que isso é o que realmente encanta, o que brilha os olhos, tanto de quem está vindo ao Fortaleza, quanto de quem já aceitou participar do projeto. E aí, falando das 6 contratações, são Davi Luiz por Fernandes, como nós já trouxemos, aí tem Dylan Borreiro, Diogo Barbosa, Gaston Ávila e o goleiro Breno. Queria que a gente conversasse um pouco sobre cada um. Vocês já falaram do Davi Luiz, por Fernandes, que a gente sabe de toda a badalação, a gente já citou isso. Mas aí, o que esperar dos outros, né? O que esperar desses atletas durante 2025? A gente não pode ponderar por quem já atuou em campo. Vamos analisar para 2025. Para o Davi Luiz e o Paul Fernandes, a gente já sabe que as expectativas estão altíssimas. Mas aí vocês ficam à vontade para falar deles também, mas também dos outros 4 nomes que a gente tem, como o Diogo Barbosa, lateral esquerdo, que foi repentina, né, a contratação dele. De repente, o Fortaleza postou que ele viria para cá e veio. Teve também do Dylan Borreiro, que foi nessa perspectiva, o Gaston Ávila, que a gente já começou a falar também, e o goleiro Breno. E aí fica à vontade. A gente pode começar também, assim, para organizar, né? Começar pelo sistema tático, a gente começa pela defesa. Então, vamos pro goleiro Breno. Tá. O Breno, ele era uma dúvida pra mim, pra o jogo contra o Cariri, por exemplo. Porque, assim, na pré-temporada, ele foi o goleiro do 2-1 contra o Miami United, de um time semi-profissional, 4ª divisão dos Estados Unidos, enfim, tem tudo isso. E, pra mim, ainda dói um pouquinho a gente ter perdido pra esse time. Eu acho que a gente tinha um potencial de ir muito além, sabe? Então, eu fiquei um pouco traumatizada, porque eu lembro de uma bola que ele tomou uma bola aérea, assim, ele saiu muito do gol, ficou muito adiantado, e aí Sim. parecia um moleque jogando, na verdade. Parecia um bando de sub-16 jogando do United, né? Porque eles tinham cara de novinho demais. Aí ele vai lá e toma uma bola aérea, assim, caraca, não acredito nisso que aconteceu. Ficou aquele receio, né? Exato, eu fiquei meio traumatizado, assim. Mas quando saiu a escalação Fortaleza e Cariri, eu vou tentar observar, porque pode ser que seja a redenção dele, até porque pré-temporada, o cara tinha acabado de chegar no Fortaleza, ele, enfim, tava... Era um jogo treino também, tem esse ponto. Exatamente. E aí ele fez uma grandíssima partida contra o Cariri, tanto é que 7-0. Poderia ter sido 7-1, Brasil e Alemanha, não foi melhor. Então, assim, eu acho que ele vai ser um grande substituto aí pro João Ricardo, e eu tô com uma expectativa positiva, mas eu ainda não substituiria o João Ricardo, porque o João Ricardo tem o meu coração. Ele salvou o Fortaleza de muito enrascada em 2024. Então, acho muito arriscado tirar o João Ricardo da posição dele. Ele é goleiro titular absoluto. No caso, o Breno seria, na visão de vocês, o Breno seria ali para um caso do João Ricardo não conseguir atuar em campo. Sim. Eu acho que seria mais ou menos isso. E também eu acho que o cenário do Campeonato Cearense, ou da Copa do Nordeste, eles são cenários que a gente pode incluir o Breno, né? Nesse jogo contra o Cariri, era um cenário que podia ser incluído o Breno, tanto que ele fez sua primeira estreia pelo Fortaleza. E foi muito seguro, né? Em diversas bolas, houveram sim oportunidades do Cariri não sair sem diminuir o placar, pelo menos em um gol, mas o Breno foi muito seguro. Sim.
E aí a gente teve também a estreia do Dylan, né? Ele entrou no segundo tempo, que eu achei, e aqui entra a minha opinião pessoal, eu achei ele um pouco afobado, mas nada que uns 2 ou 3 gritos do Tinga ali não resolva. Mas ele terminou o jogo com 2 assistências no seu primeiro jogo com Fortaleza. Então eu acho que isso é muito importante a gente ver e pontuar também. Acho que ele pode ser um jogador muito seguro, né? Se ele se entrosar ali, de fato, com o time no Fortaleza. Porque, na verdade, todas as contratações que vieram, todas as 6 que vieram, elas vieram para somar de uma forma muito significativa. Sim. Porque o Fortaleza tinha ainda muitos déficits. E aí, a gente, como a gente começou falando pela defesa, para mim o gol era um déficit, porque a gente não pode contar para tudo sempre amém com o João Ricardo. Né? Pode ser Deus nos livre que ele venha se lesionar ou esteja gripado. Sei lá, o João Ricardo tá gripado, vamos deixar ele em casa. Então, é muito importante que a gente tenha o Breno fazendo a estreia dele ontem muito segura, porque pode ser que o Vojvoda venha a utilizá-los em outros momentos, ou seja, por o João Ricardo estar inapto a jogar, ou por simples opção do Vojvoda, que foi o caso de ontem, né? É muito interessante. A galera não gosta muito, né? De ver o Vojvoda fazendo vários times ou coisas do tipo. Mas eu acho muito interessante, porque é nesse momento que a gente consegue ver como essas contratações chegam. Tô bem ansiosa para ver o Diogo Barbosa jogando também oficialmente. Isso é muito legal. Posso só complementar? Pode sim. Porque, assim, quando saiu a escalação, por exemplo, a gente tem até um grupo do Leoninas, né? Com alguns seguidores nossos. E eu lembro que eu mandei a escalação e botei assim, vai ser time misto. Perdemos. Eu falei assim, tô voltando pra casa. Aí um colega nosso falou assim, não, esse aí vai ser um jogo pra, no máximo, 1-0. Ele ainda meteu essa. É 7-0, né? Então, assim, quando saiu a escalação, a gente tinha a presença do Breno no gol. O Dylan era titular? Entrou como titular, não. Ele entrou no segundo tempo, né? Enfim, mas a gente tinha algumas presenças ali, seja como titular, ou seja, no banco. Inclusive de jogadores sub-20 também, que estão desempenhando um papel muito importante. E diferente de anos anteriores, o Fortaleza chegou quase lá, mas o Fortaleza ainda não tinha um time B consolidado que a gente pudesse confiar no time B. Sim. Era sempre um time misto. E eu acho que hoje a gente tá chegando muito perto de ter um time A, B, C, D, E. Porque assim, hoje a gente consegue montar várias versões de elencos. E esse é um diferencial até do Vojvoda. Porque o Vojvoda, ele gosta de montar escalações diferentes. A gente nunca sabe o que a gente vai encontrar, sabe? Para o jogo contra o Motoclube, por exemplo, eu tinha feito uma simulação, nada a ver com nada do que foi. Acho que só tinham 3 jogadores que de fato estavam lá. Então, assim, foi uma surpresa muito positiva também. O Dylan, ele... Eu não sei, eu tenho algumas opiniões ainda controversas, porque eu não defini, eu não quero fechar ainda e falar assim, esse cara vai brilhar no Fortaleza, vai ser o novo Caleb aos 45, 44 do segundo tempo. Não é isso. 42, né? 42 do segundo tempo. Enfim. Então, assim, eu acho que 3 pessoas que eu ainda tô observando muito. O Breno, o Dylan e o Diogo. O Diogo também é uma pessoa que eu não tenho conclusões certeiras. E o Dylan, ele parece muito com o Marinho, não sei porquê. Não sei se também... Ele é engraçado, ele também tem um jeito meio humorado, assim. O Kaiser até postou um vídeo que a gente rachou de rir. E eu acho que ele tá muito afobado, com muita sede de fazer gol. Ele quer mostrar serviço. Sim. E ele chegou muito perto ontem, ele deu uma assistência. Sim. Ele deu assistência pro gol do Brits, não foi? Foi. 2, né? Pronto. Então, assim, ele tá muito perto. E eu acho que ele tá parecendo muito Marinho, porque o Marinho também, nas 2 primeiras partidas do ano, ele tava tentando fazer gol, tentando. A bola batia no travessão, batia na trave, nada de entrar essa bola. E ontem, ele conseguiu se consolidar. Finalmente. É muito legal, tipo assim, a gente acompanhar esses jogadores, acompanhar essa vinda, por exemplo, de campeões da Libertadores, né? A gente já tinha o Marinho aqui no Fortaleza, mas aí chega o Davi Luiz, que foi campeão recentemente com o Flamengo. Aí tem o Diogo Barbosa, que também foi campeão recentemente com o Fluminense. Então, assim, a gente fica naquela expectativa, né? De ver esses campeões da Libertadores. Os experientes. Exatamente, ver os experientes disputando competições tão importantes quanto o Fortaleza. Porque a gente precisa, acho que o Fortaleza, para consolidar o trabalho tão árduo que a diretoria do Fortaleza vem fazendo, a gente precisa de um título expressivo. E eu acho que as experiências desses jogadores, Gastão Ávila, Paul Fernandes, Diogo e Davi Luiz, que são
campeões inigualáveis da Sul-América, a gente espera que eles agreguem ao Fortaleza exatamente essas experiências, né? E que o Fortaleza possa alçar voos maiores do que a gente já tem alçado, com a ajuda das experiências deles. Sim. E aí, mas ainda pensando nessa perspectiva para 2025, uma análise de cada um, assim, principalmente desses nomes que vocês ainda têm essas suspeitas. O que é que a gente pode deixar, por exemplo, de expectativa no sentido de que o Dylan, ele começou afobado, mas o que esperar para ele até 21 de dezembro? Porque a gente tem a temporada esse ano, é uma temporada extensa, vai até ali na portinha do Natal. Então, o que esperar, por exemplo, do Dylan até lá, do Diogo Barbosa dentro do elenco, de todos esses nomes que nós já trouxemos aqui, para o torcedor do Fortaleza também ir criando as próprias percepções e pensando aí também nas expectativas. Eu acho que vindo, por exemplo, primeiro, do Dylan, que foi que eu já vi jogar, né, no último jogo contra o Fortaleza Cariri, ele é muito seguro, principalmente quando ele tá, como a Sabrina disse, ele tem muita fome, né, de fazer gol, de mostrar serviço. Então, principalmente quando o Fortaleza tá no ataque, ele tem muita fome. Mas isso pode acabar afobando ele. Mas é como eu falei, tipo, uns 2 ou 3 gritinhos ali do capitão, ele se resolve. Então, a gente espera que ele continue com essa fome, só que bem mais seguro do que ele é. Porque a gente sabe que o Fortaleza costuma muito trabalhar com o contra-ataque, né? A gente viu ontem aquele gol do Moisés, que, meu Deus... Lindo, lindo. Messi, eu vi Messi. Eu falei assim, Lucas Moura, quem é Lucas Moura? Eu tenho o Moisés. Eu vi o Messi todinho, porque o Messi, ele é pequenininho e ele dribla muito E ele vai fácil, assim, ó, né? Ele vai cortando o E caminho. foi exatamente o que o Moisés ele fez. Ele tem uma estatura ok, de um brasileiro ok. É. Então, ele driblando assim era muito Ele mais vai, ó. interessante que o Messi, por exemplo. Ele saindo assim, ó. Exatamente, ele driblando todo O mundo. coração do torcedor fica emocionado. Fica emocionado, Fica. principalmente porque a gente, né, tem um carinho ali a mais pelo Calvinho. Mas acho que assim, Puskas não é, não. Tu acha que não? Eu acho que não. Tu acha que Pelo não? amor de Deus, acho que não. Não. Mas Ontem enfim, Ontem foi um show de golaços. A verdade é essa. A verdade é essa. Mas assim, eu acho que a gente espera também do Diogo Barbosa, assim, como a Sabine falou. Não que seja um Caleb da vida, mas que ele possa agregar de uma forma mais incisiva. E racional também, em Irracional. relação a ser campeão da Libertadores, por exemplo? Exatamente. Com certeza. A gente falou muito. A gente vai voltar no Davi Luiz, porque as pessoas achavam que o Davi Luiz não tinha qualidade técnica pra estar no Fortaleza. Só que vamos pensar. Pô, Diga. Davi Luiz jogou no Chelsea, né? No Sabe? Arsenal, né? No No PSG, né? PSG. No Flamengo. Seleção No brasileira. Flamengo. No Flamengo, que é um grandíssimo time, falando de futebol nacional. Então, assim, se o Davi Luiz jogar 50% do que ele sabe, já é muito pro Fortaleza. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, a gente fala, não, o Davi Luiz foi só pela experiência. Gente, mas se o Davi Luiz jogar 50% do que ele sabe, já é muito pra gente. Então, assim, como você tava falando, a gente espera que esses jogadores, eles venham trazer racionalidade para aqueles que não têm experiência, como o caso do Moisés. Moisés veio da Ponte Preta diretamente pro Fortaleza. Teve aquela passagem pelo Cruz Azul que não foi muito bem, não teve muita minutagem. E volta ao Fortaleza, mas ele não tem grandes experiências. Mas a gente espera que o Diogo Barbosa traga esse pé no chão que a gente precisa em casos de, por exemplo, chegar a uma final de Sul-Americana, como aconteceu em 2023. Não Então, se assim, perder no meio do caminho. e não se perder no meio do Exato. caminho. Então, eu acho que é exatamente isso. A gente não espera só que os jogadores agreguem taticamente ao Fortaleza, mas agreguem no psicológico também, porque a gente sabe que o Fortaleza tem muito esse problema do psicológico. Quando a gente perde a final da Sul-Americana, o time cai drasticamente. Quando o Fortaleza, ano passado, perde pro Botafogo, por exemplo, Nossa, naquele sim. momento que tava naquela briga ainda de quem vai ser campeão. Quando o Fortaleza perde pro Botafogo dentro do Newton Santos, deslancha tudo. Eles visivelmente estavam abatidos dentro do jogo já. Visivelmente. E continuou. E continuou. Então, tipo assim, saindo daquele jogo, continua. Então, tipo assim, aí acontece como a Sabrina falou, a questão do atentado na Copa do Nordeste. Então, tudo isso, o Fortaleza sofre muito psicologicamente falando. Mas a gente tem agora grande experiência por jogadores que passaram
por N coisas dentro do futebol. Então, eu acho que é isso que é interessante, de fato, sabe? Vamos ver se eles trazem, de fato, esse nível superior do time do Fortaleza, falando do Davi Luiz como zagueiro, do Diego Barbosa como um meia, né? Como um lateral esquerdo. Então, assim, vamos esperar que não só eles agreguem ao nível do Fortaleza, mas que agreguem também ao psicológico, porque eles já passaram por muita coisa. Exato. Eu quero complementar com 2 comentários diferentes. Tanto essa questão do psicológico, porque, por exemplo, o pessoal tá falando muito sobre o Davi Luiz ser velho. Só que assim, o cara, ele, como a Isabelle tava falando, passou por inúmeros times, inclusive, ele já conquistou Champions League, Premier League. Qual é a pressão que um cara desse, modéstia à parte, vai ter em um cearense da vida, por exemplo, que foi uma pipocada monstro ano passado, sabe? Fortaleza estava jogando até de igual para igual, mas nos pênaltis a gente pipocou. A verdade é essa, a gente pipocou. Então, assim, qual é a pressão que um cara desse vai ter? No final de Sul-Americana, qual a pressão que ele vai ter se ele já ganhou uma Libertadores? Então, tem tudo isso que vai contando, e eu acho que as pessoas, elas não têm dimensão do quão valiosas são algumas experiências. Ainda que o Pô Fernandes, ele não tenha ganho a Liberta, ele chegou no final de Libertadores contra o Fluminense. Mas aí a gente tem jogador que ganhou aquele título, que é o Diogo Barbosa. Que estavam lá no mesmo momento. Ali. E tá tudo bem, porque o Pô Fernandes também tava na goleada do Fortaleza. Aqui, então tá tudo justo. Tá justo, tá de igual pra igual. E o segundo comentário que eu ia fazer é que eu acho, e aí pode ser até uma opinião polêmica, controversa, não sei, vai depender do quão fã vocês são, mas eu acho que Cristiano Ronaldo e Messi talvez não fossem, sei lá, 2/3, 1/3 do que eles são hoje, em termos de títulos, em termos de experiências, em termos de grandes jogadores, um dos maiores nomes do futebol mundial da história, se eles não tivessem um elenco muito bom também. Porque o elenco, ele agrega. Tanto é que a gente consegue ver, tudo bem que o Cristiano Ronaldo é uma máquina também, mas ele vai jogar no futebol árabe. E aí tem Cristiano Ronaldo no ataque e a gente tem Romarinho também. Tipo, tem um contraste muito grande. E o Romarinho grande também, tá tudo bem. Mas assim, a gente tá falando de Cristiano Ronaldo, o cara Expressões, né? Exato, recebeu inúmeras bolas de ouro, sabe? Então, assim, eu acho que o elenco, ele também importa muito. E quando a gente tem jogadores que, tudo bem, não tiveram tantas experiências, mas tem esse contraste com jogadores que tiveram experiências, e o elenco, ele vai se ajudando, seja dentro de campo, seja no psicológico mesmo, eu acho que a gente pode ir muito longe. A gente precisa de um elenco consolidado, que era algo que a gente sentia muita falta quando um jogador-chave, por exemplo, se machucava. Sei lá, quando o Caleb, ele se machucou e passou meses, Caleb, Hércules, passaram meses machucados, lesionados, eu acho que o elenco, ele sentiu muito também. Caio Alexandre, quando saiu do Fortaleza, o elenco sentiu muito também. Então, a gente está construindo um elenco agora, ao meu ver, que pode sair, sei lá, pessoa X, pessoa Y, que o elenco vai continuar construindo do mesmo jeito. É uma maturidade, exato. Tem que ter inteligência emocional dentro de campo também. E saber guiar. Eu acho que o Davi Luiz, por exemplo, talvez ele consiga guiar até melhor do que um Tinga, que o Tite. Eu acho o Tinga, ele um grande líder, mas, novamente, não tem muita comparação quando a gente coloca Davi Luiz lado a lado, sabe? Porque o Davi Luiz, ele viveu tudo que a gente já comentou aqui. Champions League, Premier League, tem tudo isso. E ele tem essa inteligência emocional que eu acho que estava faltando. Aí eu falo, dentro de campo ou dentro do vestiário. Porque o intervalo também importa. Sempre. O intervalo importa muito. O intervalo pode mudar completamente o jogo. Seja pra melhor ou pra pior. E, por exemplo, em Clássico Rei, por exemplo, a gente já viu várias vezes o Fortaleza mudar completamente de postura depois de um intervalo. Já ganhar título por conta de um intervalo que aconteceu ali e mudou tudo, sabe? E o contrário também. Exato. Mudar pra pior também. A gente diz, o Fortaleza ficou no vestiário, sabe? Então, assim, a gente sabe que isso importa. Então, eu acho que, como eu tava falando, a gente não só espera que esses jogadores sejam grandes nomes no Fortaleza tecnicamente, mas que agreguem com suas experiências. Que a gente consiga ter além do que a gente espera, sabe? Que a gente consiga, quando algum jogador se machucar, a gente tenha uma outra opção a um nível tão grande quanto, sabe? Que é o que a gente tem hoje, por exemplo, no ataque. Eu acho que o Renato Kaiser está
hoje, em o mesmo nível que o Luceiro. Eu acho que a falta do Luceiro não inibe o bom futebol do Kaiser e a falta do Kaiser não inibe o bom futebol do Luceiro e vice-versa. E a gente viu no jogo contra o Horizonte, né, que o Kaiser fez 2 gols e jogou muito bem, muito seguro. E o que o Luceiro fez no último jogo contra o Cariri, também foi muito bem, muito seguro. Acabou perdendo uns golzinhos ali, mas acontece, né, camisa 9 passa por isso. O Luceiro também já perdeu em números. Pois é, não, E tá tudo camisa bem. 9 passa por isso, né, tem que perder uns 3 pra fazer uns 4 E tá tudo bem. e tá é tudo isso. bem. Só perde Então, quem tenta. Exatamente, então assim... A gente tem grandes nomes já no Fortaleza. E vão vir mais grandes nomes? É sempre para somar, é sempre pra gente ter essa pessoa no banco que a gente tem certeza absoluta que vai entrar em campo e substituir tão bem quanto quem estava jogando. E ele é um grande batedor de pênalti também, tá? Também. Então, a gente tá precisando de batedores de pênalti, pelo amor de Deus. A gente não sabe o que vamos enfrentar esse ano. A gente não sabe. Por favor. Essa experiência atrelada também à questão dos meninos que estão saindo do futebol de base. A gente viu aqui, Sim. alguns nomes já estão sendo como aposta também, Gustavo Mancha, Cauê Canela, Luca Prior, o Quark, que é ganês, tem o Fabrício. Todos esses nomes que Vojvoda observou aí durante a Copinha para trazer o elenco profissional, como é que esses meninos, junto da experiência, podem também agregar ao novo elenco para 2025? Eu acho que... E aí eu vou dar um exemplo muito recente. O Kevin, ele saiu da Copinha. E o Kevin meteu o gol de empate em plena Bomboneira. Que a torcida do Fortaleza comemorou como se fosse título. Sim. A gente comemorou mesmo, e tem que comemorar. Um menino de 18 anos sofrendo uma pressão danada e fazendo gol no Boca Juniors, na casa deles. Surreal. Que é um caldeirão. Então, assim, o Kevin, ele foi um garoto que saiu muito do Sub-20 também, né? Saiu de uma Copinha da Vida. Temos também o Cauã que foi um grande jogador, um grande nome, inclusive, do Campeonato Cearense de 2024, desculpa. Então, assim, a gente tem alguns nomes que foram consolidados, eles foram tirados de Copinha, da base, Sub-20. E é uma coisa que a gente não via anos atrás. Que até falavam, acho que em 2023, que falavam muito sobre o Fortaleza, por exemplo, não ter uma base, não ter jogadores retirados da base. Agora a gente finalmente está tendo cada vez mais nomes, porque eu lembro claramente de 4 nomes: Kevin, Cauã, tem o Amorim e o Yarley, que foram nomes que saíram de 2024, né? Sim. Então, assim... Já esse ano já aumentou para 2025. Esse ano já aumentou, muito mais. exato. E até mesmo a maturidade deles parece estar um pouco mais formada, assim. O Gustavo Mancha é um nome que, pra mim, tá sendo muito chave, assim. Sim. Foi um nome muito chave na Copinha, um nome chave na pré-temporada, e agora ele tá mostrando que tem poder pra chegar junto com os jogadores profissionais, entendeu? Cauê Canela também, pra mim, é um jogador positivo, mas eu acho que eu ainda quero ver um pouco mais. O Luca Priol também é um jogador muito interessante. E aí eu tô falando dos principais que saíram da Copinha, né? Mas acho que o Gustavo Mancha é um jogador que veio com muita maturidade, mesmo sendo sub-20. E a maioria deles, ontem mesmo, a maioria deles no último jogo contra o Cariri, estrearam, né? O Quarco também, se vou ser muito sincera agora, não sabia que ele também tinha subido pro profissional. Isso. Aí eu fiquei assim, gente, para tudo. Quem é? E aí a galera foi se ajudando ali, né, no estádio, explicando e tudo mais, e aí foi que eu descobri que ele é ganês, também faz parte da base do Fortaleza. Então, assim, é muito interessante que a gente conheça esses rostos e que a gente saiba do potencial deles, porque eu acho que eles têm um potencial muito, muito, muito grande. E aí a gente fala do Mancha, que entrou no segundo tempo também, no jogo contra o Horizonte. Eu ainda não vi os lances dele, enfim. O Mancha foi titular. Foi titular. Foi titular. Ainda não vi os lances dele porque, enfim, não consegui. Mas também a galera fala muito bem do Mancha. Do Luca Prior,
Do Cauê Canela, principalmente, né? Porque ele também O Cauê Canela é o que vem ganhando mais destaque atualmente. e já foi na copinha e também sempre que vem entrando joga muito bem. Eu quero observar um pouco melhor nessa temporada de 2025. Eu acho que o Cauê Canela ele se mostrou muito na copinha. É o espaço que eles vão ter mais oportunidade também. Exato. Então eu espero ver um pouquinho mais, mas novamente o Cauê Canela, ele é um nome muito consolidado, como a Fernanda Exatamente. E o campeonato cearense, como a gente estava falando, que a galera gosta muito, que não gosta muito que o Voivoda mexa muito no time, mas o campeonato cearense é exatamente para isso. Exatamente para esses meninos jogarem, pra gente ver como eles jogam. Porque, de novo, respeitando completamente, né, todos os times, Horizonte, Cariri, Pacajus, todos, respeitando todos os times. A gente sabe muito bem, a gente conhece muito bem o Campeonato Cearense, sabe que esses times podem muito bem fazer uma pressão em cima de Fortaleza, em cima de Ceará, em cima de Ferroviário, que são times mais tradicionais, né, do nosso futebol. A gente sabe muito bem que esses outros times do interior são capazes perfeitamente de botar uma pressão em cima da gente. O futebol é uma caixinha de surpresa. Sempre. Então, assim, é muito interessante se a gente enfrenta um time que tecnicamente é inferior ao time do Fortaleza, mas que dentro de campo ele mostra uma pressão, seria muito interessante ver esses jogadores da base, por exemplo, como eles reagiriam em cima disso. Então, assim, eu tenho muitas expectativas com os meninos da base, porque a gente já viu que o Cauã, que o Kevin deram muito certo, né? O Cauã fazendo aquele gol lindíssimo no Campeonato Cearense, que, meu Deus, vai ficar arrepiada só de falar. E o Kevin fazendo aquele gol no Lava-Bandeira. Então, assim, a gente tem o protagonismo desses jogadores da base no ano de 2024. Em 2025, a gente espera a mesma coisa. Exato. Eu acho que é isso, você falou muito bem. E quando a gente fala, por exemplo, do Cariri, a gente respeita completamente os outros times, os adversários, mas é muito claro a disparidade de elencos. Sim. E eu acho que foi o Jussier Cunha que ele estava falando sobre o Cariri, ele ter uma folha salarial de 180 mil. Isso, 180 mil reais. Isso aí, um jogador do Fortaleza. A folha salarial inteira do Cariri, sabe? Então, e ainda assim eles jogaram de igual para igual, porque poderia ter sido muito mais que eu. A verdade é essa. Muito. Eles tiraram leite de pedra dentro das limitações deles. Então, assim, eu acho que o torcedor mesmo do Fortaleza, não sei, Isabelle, mas eu não consigo definir um time titular pro Fortaleza. Não. Se você falar agora, define um time titular, eu não sei porque o Voivoda todo jogo muda de time. Nunca tem uma peça. E isso é positivo até o momento que foi enxergado? Todos conseguiram entregar a mesma sequência? Então, até o momento, os jogos que a gente teve nesse ano de 2025 foi muito positivo, até porque a gente tem que pensar na rotatividade do elenco para um calendário muito apertado. São 5 competições no ano e a gente vê que o Fortaleza ele conseguiu manter uma constância muito grande, que era o meu maior medo em 2024 de não manter a constância. Tava jogando bem. Aí do nada, era algo que acontecia antes, né? Só que o Fortaleza conseguiu manter essa constância por um motivo. O elenco ele tava começando a ficar diverso e as peças que iam substituindo estavam completando o time também. Sim. Elas não estavam deixando buraco, não estavam deixando a desejar. Eram peças do mesmo nível. E isso é muito legal. Tanto é que hoje a gente pode formar time A, B, C. Eu acho que D a gente não forma, não. Mas A, B, C, é isso. É isso. Eu acho interessante, assim. Para um campeonato brasileiro, aí eu já acharia um pouco perigoso essa mudança, pelo menos de todos os jogos ou a cada 2 jogos. Mas para as competições regionais, e a gente fala de Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, eu acho muito interessante. Até porque, como você bem pontuou, o futebol é uma caixinha de surpresa. A gente nunca sabe como o outro time vai estar. Exato. A final contra o CRB, por exemplo. A final contra o CRB, por exemplo, que em Fortaleza foi uma e em Maceió foi outra completamente diferente. Um evento traumático pra gente. Apaga agora. Eu não assisti aqueles pênaltis. Um evento traumático pra gente. Então, é exatamente como você perfeitamente falou. Em Fortaleza foi um jogo, em Maceió foi outro jogo completamente diferente, com o mesmo time. Então, assim, a gente nunca sabe quem a gente vai enfrentar dentro de campo. Então, acho que é muito interessante. Porque, sei lá, vai que, por exemplo,
no jogo aqui em Fortaleza, e a gente fala do jogo da final da Copa do Nordeste, no jogo aqui em Fortaleza tem uma peça que o Vojvoda colocou, que mudou o jogo, que ele não coloca no jogo contra o Maceió. Então, assim, aí a gente entende que, aquele jogador ali, ele foi muito bem naquele jogo. Poderia ter sido agora. Então, tipo assim, a gente fala muito sobre o Fortaleza montar o seu time titular, porque todo time tem o seu time titular. Mas esse início de temporada é o nosso momento. É o nosso momento de ver base, é o nosso momento de ver as novas contratações, que foram muitas, graças a Deus, e que foram muitas em vários setores diferentes, né? A gente vem na defesa, a gente vem na lateral, a gente vem na zaga, a gente vem no meio. Então, tipo assim, esse é o nosso momento. Se o Vojvoda não usa o Campeonato Cearense para testar, a gente não vai testar numa final de Sul-Americana, numa final de Copa do Nordeste. Não tem como. Então, esse é o nosso momento. E eu acho que cabe muito ao torcedor entender e gostar também. Porque eu gosto muito de ver os outros, de saber como os outros jogam. Então, eu pessoalmente acho muito interessante. Prós e contras, vamos lá, sobre essa rotatividade de elenco. Eu enxergo essa rotatividade positiva no sentido de o treinador adversário não vai saber lidar com uma mudança de escalação, por exemplo. E o Fortaleza, eu acho que já pegou muito isso, pegou muitos times que tinham a escalação titular e parecia que o Fortaleza já sabia como jogar. Sim. Porque ele já tinha um briefing de toda a situação, já sabia exatamente o que fazer. E com o Fortaleza é diferente, porque a gente nunca sabe. E aí gera uma ansiedade tanto na torcida adversária, tanto no elenco adversário, como na gente também. A gente também fica ansioso, tá? Então, assim, eu acho que é muito positiva essa rotatividade em campeonatos ditos menores. Eu acho que de menores expressões. Pronto. Porque eu considero muito uma Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, algo que a gente tá batendo muito na tecla. Que tem gente falando assim, quem liga pra Campeonato Cearense, Copa do Nordeste. Eu acho muito importante. Eu quero que o Fortaleza seja valorização de todas as competições, com né? certeza. Exatamente. Então, assim, a gente pode levar em consideração alguns elencos para algumas competições específicas que tem adversários com um orçamento menor, por exemplo, com elencos inferiores. Eu não gosto nem dessa palavra inferiores, mas enfim. Com rendimento abaixo. Exato, rendimento abaixo também. E quando eu falo inferior, eu falo financeiramente mesmo. Assim, jogadores que não têm uma nota 94 no FIFA. Pronto, eu acho que esse é o ponto. Então, assim, eu acho que é saber aplicar no momento certo. E esse é o grande ponto. Fortaleza tem que encontrar um tom, sabe? Quando encontrar o tom da conversa, e aí aquele elenco vai se desenvolvendo. Que é algo que a gente sentiu muito em finais, por exemplo, nos últimos anos. De encontrar o elenco certo, encontrar o tom para fazer acontecer. Então, assim, claro, a escalação do Campeonato Cearense, eu tenho algumas dúvidas. Eu tenho dúvidas, inclusive, sobre substituições, que são mais polêmicas do que as próprias escalações. Substituições em momentos errados. E aí a gente tem até o caso do Pedro Augusto, por exemplo, entrando no lugar do Lucero. A mesma coisa que aconteceu na final da Sul-Americana aconteceu no Campeonato Cearense. E pertinho de bater pênalti. Aquele jogo já estava indo para os pênaltis. Não tinha mais o que fazer. E aí fazer essa troca, tirar literalmente o artilheiro do Fortaleza pra colocar o Pedro Augusto, entendeu? Todo respeito ao Pedro Augusto. Pedro Augusto, você tá devendo uma camisa pra minha amiga, inclusive. Por favor. Inclusive. Mas, enfim, e eu acho que se não tivesse acontecido aquela substituição, por exemplo, hoje o Pedro Augusto poderia ser adorado pela torcida. Sim. E acontecer exatamente o oposto por conta de uma substituição não errada, mas no momento, talvez errado. Entendi. Pra gente encerrar, que já tá terminando o nosso papo, passa rápido, Não né? acredito. Rapaz, eu poderia ficar o dia inteiro. Pra gente encerrar, vamos pensar num cenário assim, até o final do ano, que vocês esperam de cada um dos atletas que foram, das contratações, por exemplo, do Davi Luiz, que ele seja mais titular, do Paul Fernandes também. Quem vai surpreender esses pontos? Pronto, quem vai surpreender e quem vocês esperam mais que seja titular, nessa perspectiva? Certo. São 6 nomes, vamos só recapitular. Nós temos nomes. Paul Fernandes, Davi Luiz, Gaston Ávila, o goleiro Breno, Diogo Barbosa e Dylan Borreiro. São muitos nomes. Graças a Deus. Graças né? Graças a Deus. Tá bom, Diferente do ano passado. tá bom demais. Bom demais. Diferente de outras janelas, graças a Deus. Tá bom demais assim. Não tô reclamando, não. Pelo contrário, tô agradecendo. Muito obrigada, Marcelo Paes. Mas, enfim. O que, aí, pessoalmente, eu espero muito que Davi Luiz seja titular,
Paul Fernandes, eu já acho que não tem mais como tirar. Inegável. É inegável. O que o cara encaixou, assim, parece que ele e o Vojvoda tava assim, ó. Eles nasceram grudados, eram gêmeos siameses. Sim, E exatamente. separaram eles no parto. Sim, eu acho que foi isso. Aí voltou, tá em casa. Eles são assim, ó, casadinhos. Então, eu acho que ele não tem mais nem o que a gente mexer, sabe? Ele é uma das pessoas que eu tenho certeza que vai ser titular absoluto do Fortaleza. Sim. E aí, eu tô apostando muito todas as minhas forças no Diogo Barbosa, que ele também venha para ser titular do Fortaleza, apesar da gente ter um bom nome como o Bruno Pacheco, mas que graças a Deus também vai ficar. Mas assim, eu acho que ele chega com um grandíssimo potencial. Gaston Ávila também. Eu espero também que ele tenha pelo menos uma brigazinha aí, né, de titularidade. Mas o Breno, a gente já sabe, é incontestável. O João Ricardo é o nosso goleiro ultra master. Eu acho que a gente tem que colocar até, inclusive, a nossa invencibilidade em casa na conta do João Ricardo. Sim. Com certeza. Então, Fazer até uma estátua pra ele no desfile. Tá faltando só isso. Eu acho que dos 6 nomes, o Breno é que vai ser o mais difícil da gente acompanhar a titularidade dele. Mas, assim, de novo, aproveitemos o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste pra isso. Eu acho que o Davi Luiz tem grande potencial de ser até capitão. A verdade é essa. Eu imaginei ele levantando um título aí. Uma taça. Uma taça. Sonhando Eu já tô imaginando. O torcedor sonha muito. Sonha Mas tem que demais. sonhar, tem que sonhar. Se a gente certeza. não sonhar, não, a gente vai chegar aonde? É porque eu lembro muito claramente da foto dele segurando a taça da Premier League e a da Champions aqui na cabeça. Eu tô imaginando ele com uma foto dessa. Imagina ele segurando o tetra da Copa do Nordeste, o nosso título da Libertadores, assim. Ai, vem aí. Bem aí. Mas eu concordo demais com a Isabelle. E quando eu tava falando que não tem como a gente montar uma escalação titular, por exemplo, a gente consegue montar jogadores titulares, colocar jogadores titulares, mas são poucos. Eu acho que Lucero é um cara, por exemplo, que o Vojvoda ele não trocaria tão cedo também. É muito difícil tirar o Lucero. Mesmo quando ele usa um time misto, ele ainda usa o Lucero. O Lucero é muito da confiança dele. Exato. Demais. João Ricardo também, incontestável. Pochettino também, incontestável. Então, assim, a gente tem algumas peças-chave, mas o resto a gente Dá pra não sabe dançar, muito. né? Dá. Exatamente. E eu acho que o meu pensamento está muito alinhado com o da Isabelle. Eu acho que o Breno... Desculpa, banco. Não porque você não seja bom, pelo contrário, você é muito bom, mas é porque tem um que ainda é melhor. E que bom, porque a gente estava falando muito sobre o Santos, que o Santos, ele dava uma pressão pro João Ricardo, ainda que ele não tivesse dentro de campo, ele pressionava. Porque ele é um jogador à altura. E é um goleiro campeão. Ele tinha que estar no canto dele, né? O João Ricardo tinha que manter o canto dele, fazer o trabalho dele, pra também não perder a vaga, né? Porque goleiro é muito mais difícil. Nossa, a gente viu o Kozlinski, por exemplo, saiu, ó, não deu nem tchau pra gente direito. Foi. Então foi algo assim que aconteceu do nada. Eu concordo demais. Dylan Borreiro também, Diogo Barbosa, não tem o que fazer. Paul Fernandes, incontestável também, encaixou. É isso. Ele encaixou perfeitamente. E, enfim, é bom que a gente esteja vendo isso, esteja assistindo esse Fortaleza de 2025, porque é um time que eu estou com grandíssimas expectativas. E Chega muito brilho o feliz. olho. E muito feliz Sim. com esse elenco. Eu acho que o Vojvoda tá com ele na palma da mão, inclusive os que estão chegando, e a gente falou dos 6. Aí a gente fala também, por exemplo, quando o Moisés voltou do Cruz Azul pro Fortaleza, ele era muito um jogador de segundo tempo. Então a gente pode ser que, por exemplo, o Dylan entrou muito bem na sua estreia, né? Então a gente espera que, talvez ele possa não ser titular, mas que ele seja um jogador de segundo tempo, que dê aquele fogo pro Fortaleza. Pô, o Fortaleza tá no empate, ele precisa ganhar esse jogo. Vamos pôr o Dylan morrer, porque ele vai fazer acontecer. Igual quer. A bola vai chegar lá na área, ele vai dar o jeito dele, sabe? Então, E vai assim, dar certo. E vai dar certo. É assim que a gente espera que eles sejam muito felizes nessa temporada. E muito bem-vindos, né? Eu espero Claro. que todos estejam sendo muito bem recepcionados, porque do nosso lado é que a gente só quer o bem de vocês, inclusive aceita a camisa de todos. Com certeza. A gente vai estar tietando todos vocês na arquibancada. Um beijo. Meninas, obrigada por esse papo tão descontraído. Vocês, enfim, falam muito bem sobre futebol, entendem muito bem sobre futebol e sobre Fortaleza. E sintam-se à vontade para voltar também aqui no nosso Jogada do Leão.
Com certeza. A gente ainda tem muito pra falar, né, amiga? Muito não, a gente poderia passar o dia falando aqui, é verdade, tá? Quando eu falo isso. Enfim, mas muito obrigada pelo convite, é de suma importância. E ainda mais a gente tá chegando no momento que tu tá chegando também aqui, a gente sendo muito bem recepcionada. Fernandinha, desejo todo sucesso do mundo pra Obrigada. você. Você sabe o carinho que a gente tem por você. E desejo todo sucesso do mundo também pro Fortaleza, né? Em 2025. Claro. Traga uns títulos, porque assim, a gente fala muito. O nosso trabalho depende do desempenho do Fortaleza. Sim, sempre. Se o Todos nós, Fortaleza Nós três. Todos se o nós, Fortaleza nós vai bem. Então, Nós vamos bem, é assim mesmo. Exatamente. A gente deseja todo sucesso no mundo pro Jogada do Leão. Tá muito legal esse novo projeto e a sua cara completamente. Tá lindo, tá Então, lindo. assim, desejamos tudo de bom pro Jogada do Leão. Pro Leão, porque como a gente tava falando, quanto melhor o Fortaleza tiver, nós três estaremos. E é isso. A gente agradece demais pelo convite e vamos voltar. Obrigada voltar. mais uma vez. Obrigada também para você, torcedor, que nos acompanha sempre aqui por todos os nossos canais, TV Diário, Verdinha, nosso canal no YouTube e você também no seu principal tocador de podcast. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.